Fala rapaziada, começando aqui mais um vídeo aqui no canal Aventura Futebol. Peço desculpas aí o tempo todo que eu passei sem gravar nenhum vídeo pro canal, né? Teve a continuação da Copa do Mundo, desfecho da Copa do Mundo, né? Enfim, aconteceu várias coisas nesse tempo. Mas voltamos aqui e vamos falar sobre Copa do Brasil, sorteio da Copa do Brasil, que acabou sendo definido os jogos das quartas de finais da segunda competição principal do futebol brasileiro. Vamos falar agora sobre os jogos que acabaram sendo definidos. Primeiro, o sorteio acabou sendo hoje às 11 da manhã, na sede da CBF, fez o sorteio e tudo mais. E não tinha potes, né? Era os 8 times, né, os classificados, e, e aí, enfim, o primeiro, o segundo não ia ter esse negócio de separar 4 times num pote 1 e 4 times no pote 2, não. Foi tudo, os 8 times no mesmo pote. E tivemos clássicos, teremos muitos clássicos aí, que é bom, né, para a competição. A Copa do Brasil, que é uma competição tão importante de mata-mata, é uma competição que vale a pena você se dedicar para vencer. E aí teremos aí Cruzeiro e Atlético Mineiro, lembrando que se enfrentaram nas quartas de finais da última Copa do Brasil. O Cruzeiro levou a melhor nos dois jogos, inclusive, e o Atlético tem a chance da revanche. E vai decidir em casa. O primeiro jogo vai ser no Mineirão e o segundo jogo vai ser na Arena MRV. O Atlético Mineiro, mesmo os jogos sendo em Belo Horizonte, né, por ser clássico de Belo Horizonte, o Atlético vai decidir em casa. Então, eu acho que o Galo tem aí a sua força para tentar algo a mais durante essa temporada aí, porque no Campeonato Brasileiro o time está muito mal. Na Sul-Americana vai andando, o Cruzeiro que está bem nas três competições, né? Tá mais estável, tá jogando melhor, é o Atlético tentando sua recuperação. A gente sabe que clássico é clássico, o Cruzeiro é favorito, mas no último clássico que aconteceu, o Atlético venceu por 3-1 e até com uma certa facilidade. Mas a Copa do Brasil, vamos ver se o Cruzeiro vai continuar forte como está nas outras competições, ou o Atlético vai conseguir surpreender em mais um clássico. Você pode falar aí nos comentários quem você acha que passa, Cruzeiro ou Atlético Mineiro. Agora vamos para Palmeiras e Santos. O primeiro jogo vai ser na Vila Belmiro, o segundo no Allianz Parque. O Santos, você vê o contraste dos dois times, né? O Santos, apesar de estar bem na Sul-Americana, é favorito até avançar de fase também, o time no Campeonato Brasileiro está muito mal, zona de rebaixamento. O Neymar não joga todo jogo, o time tecnicamente não consegue jogar bem. E enquanto isso, o Palmeiras é o contraste, líder do Campeonato Brasileiro, apesar de ter alguns tropeços nos últimos jogos. É o melhor time do Brasil ainda, em termos de um time mais constante, um time mais forte, assim, mas bem preparado para as competições que disputam. Não é à toa que o Palmeiras está bem, é favorito, né? Tanto na Copa do Brasil, no Brasileirão por ser líder e na Libertadores também. Então, um time que está tranquilo e vai decidir em casa com o apoio do seu torcedor e vai tentar aí manter essa hegemonia no clássico entre Palmeiras e Santos, que nos últimos anos o Palmeiras vem levando muito a melhor, claro, né? Contando com a boa fase que o time vai tendo estruturalmente, financeiramente, enquanto o Santos é o contraste. O time está mal financeiramente, o time está mal tecnicamente, mas e como eu falei do último jogo que eu acabei de comentar, clássico é clássico, tudo pode acontecer. Então você pode falar aí quem você acha que passa, Palmeiras e Santos, apesar do Palmeiras ser muito favorito para esse duelo. Agora vamos falar sobre o Grenal, Grêmio e Internacional. O primeiro jogo será no Beira-Rio. O Inter, que deu uma melhorada nos últimos jogos, né? E na própria Copa do Brasil, quando eliminou o Corinthians, o atual campeão, um dos melhores times da competição, né? E o Inter acabou avançando. No Campeonato Brasileiro ainda está mais ou menos, conseguiu aí uns empates aí contra Flamengo e Palmeiras, conseguiu essas reações, mas o time ainda está perto da zona do rebaixamento, ainda tem um elenco muito limitado, o técnico está tentando fazer o possível para tentar tirar o time dessa situação ruim e está conseguindo na Copa do Brasil. Só tem a Copa do Brasil para disputar e o Brasileirão para escapar do rebaixamento, então o Inter ele tem um pouco assim de melhora com o Grêmio. Apesar que para mim o nível de time são o mesmo, o Grêmio e o Inter tem um time é, no, mesmo, no mesmo nível de mediocridade, né? Porque assim, o Grêmio, perto da zona do rebaixamento também, tá ao lado do Internacional, e o Grêmio, tipo, acabou de ser eliminado na Sul-Americana para o Bolívar, né? Perdendo os dois jogos, inclusive. O time tá muito mal também, o técnico, a mesma coisa do técnico do Inter, né? Chegaram no começo da temporada, ainda não conseguem fazer um trabalho bom, os times
ainda muito limitado tecnicamente, mas clássico é clássico, ainda mais nesse duelo aí, tudo pode acontecer. O Grêmio tendo a sua camisa pesada nessa competição, o Inter ganhou apenas uma vez, chegou em 2 finais, só que tudo pode acontecer, como eu falei, né? O Grêmio e o Inter, para mim, 50-50 para cada um. Você pode falar quem você acha que passa, se é Grêmio ou Internacional. Agora vamos falar sobre o duelo entre Vasco e Vitória. O Vasco que melhorou muito nos últimos jogos com a chegada do técnico português, o Pedro Emanuel, e o Vitória com a sua força de jogar em casa. E isso a gente viu contra o Flamengo, contra o Atlético Paranaense, as suas reações nos jogos de volta no Barradão pela Copa do Brasil. Além de ter ganho a Copa do Nordeste, tem um time que, apesar de ter perdido para o Flamengo no último final de semana, é um time que acredito que não vai ser rebaixado, acredito que o Vitória vai ficar ali no meio da tabela. Tem um time limitado, mas é um time que não desiste, luta até o final, principalmente nessas competições e principalmente quando joga diante do seu torcedor no Barradão. Então o Vitória é um time que, com o trabalho do Jair Ventura sendo feito há mais de um ano, é um time que pode, não vou falar que é favorito, mas é um time que tem uma animação um pouco maior. Mesmo que o Vasco tenha melhorado, ganhou do Fluminense, despachou o Fluminense da Copa do Brasil, né, com autoridade, vencendo por 3-1, conseguiu aí conseguiu uns empates aí no Campeonato Brasileiro, mas segue na zona do rebaixamento. Isso é a preocupação do Vasco. Só que o Vasco, ele no momento atual, ele também está na Sul-Americana, né? Vai jogar inclusive nesse meio de semana e não é favorito, mas é um time que pode avançar e o trabalho do técnico vai demonstrando algumas melhoras, né? Vai chegando reforços, o Vasco vai tem essa questão lá com que o torcedor vascaíno está animado também sobre os jogadores que estão chegando, outras contratações que estão vindo também, mas para mim esse jogo também é a mesma coisa do Grenal, 50-50, não é clássico, mas são dois grandes times, o Vasco e o Vitória, e vamos ver o que pode acontecer, né? Já falei dos 4 jogos aí que terão nas quartas de finais da Copa do Brasil, e você fala aí os 4 semifinalistas que você acha que avançam para a próxima fase da competição. Lembrando que os jogos da Copa do Brasil acontecerão o jogo de ida no final de agosto e o jogo de volta no começo de setembro. As semifinais vão ser lá para outubro, perdão, né? Vai ser em outubro. E a final vai estar marcada para o dia 6 de dezembro, que não tem, é jogo único, mas não tem sede definida, mas os jogos aí que vamos ter da Copa do Brasil, uma grande competição, grandes surpresas chegando aí no mata-mata, né, nas quartas de finais, vamos ver quem é que vai avançar e conquistar o título, né? Então, valeu aí, eu queria pedir desculpa mais uma vez pela demora de tantos dias de gravar mais um vídeo aqui para o canal, mas espero voltar cada vez mais, trazer mais vídeos novos aqui para a página, né, para a gente continuar aí essa dinâmica, né, no YouTube. Então valeu aí, e até mais.